Queridos, que alegria estar aqui esse dia inteiro com vocês, desde amanhã, e eu creio que Deus está levantando uma geração conquistadora aqui nesse lugar. Já chegou aqui essa geração, amém, queridos? Deus está forjando coisas grandiosas aqui nesse lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, nós queremos nos abrir inteiramente para o que o Teu Espírito tem para falar no nosso coração. Senhor, nós sabemos que diante de nós, o Senhor colocou, Pai, uma promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir em nossas vidas. E que nesta noite, ó Pai, uma unção nova nos leve a entrar como igreja nessa dimensão espiritual da conquista. E seja quebrado aqui nesse lugar tudo aquilo que tem prendido, que tem detido, que tem retido as mentes, os corações, as vidas. Toda mediocridade caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor possa levantar, Pai, uma geração que tenha no seu coração, Pai, a convicção de que nós fomos escolhidos para fazer história nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro esse ambiente inteiramente liberado, para que somente o Teu Espírito tenha acesso às nossas vidas. Esvazio-me de mim mesmo, Pai, e que ao abrir dos meus lábios, da minha boca, a Tua vontade seja feita nesse lugar. Eu rejeito nesse momento atrapalhar o que o Senhor preparou nesta noite, ó Deus, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor preparou, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 16, que nós somos fruto de uma escolha de Deus. Diga para quem está do seu lado: eu sou fruto de uma escolha de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o Senhor, Ele nos escolheu para um propósito. Ele nos escolheu e Ele nos entrega uma missão e nos entrega uma visão para que nós possamos alcançar o propósito da nossa existência enquanto aqui na terra. E nesta noite, eu quero trazer aqui, nesse momento, uma palavra. E muito mais do que isso, liberar sobre esse lugar uma unção nova sobre a sua vida. Porque hoje Deus quer te levar a entrar na dimensão espiritual da conquista. Diga glória a Deus. Diga hoje, a minha vida entra num novo nível. Amém, queridos? Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. O contexto aqui, a palavra do Senhor nos diz que uma geração está se preparando para conquistar. Desde que o Senhor tirou o povo hebreu do Egito, com uma proposta, com uma promessa, com um objetivo, com uma missão. Quando Deus os tira do Egito, não os tira apenas para arrancá-lo da escravidão, mas para fazê-los deles uma nação sacerdotal, para que a glória de Deus venha sobre a terra e as nações da terra possam conhecer o Deus Criador de todas as coisas. Deus não tira aquele povo simplesmente porque estava com pena daquele povo.
Deus não tira aquele povo simplesmente porque Ele estava com dó daquele povo. Deus tira aquele povo porque aquele povo tem uma promessa, porque aquele povo está debaixo de uma missão, porque aquele povo está debaixo de uma aliança. Deus havia falado para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu quero lhe dar uma palavra nesta noite: em você todas as nações da terra serão benditas. O Senhor te arrancou da escravidão, não porque Ele tinha dó de você, não porque Ele estava com pena de você, mas para cumprir um propósito eterno pré-estabelecido, para que a sua vida se torne relevante nesses dias, e aonde você chegar, a glória de Deus se estabeleça. Nós precisamos entender essas coisas. Deus tira com mão poderosa o seu povo, que nasceu, muitos daquela geração nasceram escravos. E é interessante que a escravidão que eles foram submetidas foi uma escravidão sem guerra, sem compra. Eles foram convencidos na sua mente de que eram o que eles não eram. A Bíblia diz que, de forma astuta, o líder daquela nação onde eles estavam, aonde eles entraram centenas de anos antes, a convite, diga comigo, a convite, eles não foram comprados, eles não foram conquistados, eles entraram a convite, porque José era governador naquela região, e foi mandado chamar toda a sua família, e ela entrou a convite, recebeu a melhor terra. A palavra de Deus nos diz que alguns anos depois, eles eram mais numerosos, eles eram mais poderosos, mas mesmo assim, não obstante a tudo isso, foram convencidos a se tornar escravos. Diga: eu preciso. Põe a mão na sua cabeça e diz: eu preciso renovar o meu jeito de pensar. Sabe, queridos, nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Sabe por que muitas vezes nós não empreendemos coisas poderosas? Porque fomos convencidos que somos aquém daquilo que nós somos. E por isso Deus, Ele começa a quebrar algumas coisas, construindo outras coisas. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E na continuidade ele diz: e não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga: minha mente. Diga: o segredo está na minha mente. Diga: na medida que eu conseguir renovar os meus pensamentos, eu vou ser capaz, olha que interessante, eu vou ser capaz de experimentar e provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olha que coisa tremenda. Então Deus vai ali no Egito, tira uma geração. Imediatamente Ele leva essa geração para o deserto. Por quê? Porque esta geração nasceu escrava, com uma mentalidade escrava, e apesar de ter sido tirada da escravidão, a escravidão ainda não tinha sido tirada de dentro dela. E quando eles chegam alguns meses depois, no lugar da conquista, eles não trazem nele, eles não trazem esta unção, essa mentalidade, eles não entraram na dimensão espiritual da conquista. Moisés envia 12 homens, 12 líderes, 12 príncipes. Olha que interessante, ele não enviou qualquer um, ele enviou 12 príncipes, e 10 príncipes voltaram dizendo: nós não podemos entrar nessa terra, nós não podemos entrar nesse lugar. 12 príncipes que viram o que Deus fez a Faraó, 12 príncipes que viram o que Deus fez ao Mar Vermelho, 12 príncipes que viram o que Deus fez nas águas de Mara, 12 príncipes que viram o que Deus fez lá em Horebe, 12 príncipes que viram o que Deus veio fazendo ao longo dessa jornada. Mas agora,
a despeito de tudo que viram e viveram, não estão ungidos, capacitados, não há neles essa dimensão. E eles voltam dizendo: vamos formar líderes para voltar. E Deus diz: vocês morrem no deserto, mas nunca mais voltam para o Egito, porque o meu propósito será cumprido na vida de vocês. Nem que uma nova geração se levante, mas eu vou cumprir o propósito para o qual eu tenho na vida de vocês. Escute, há um propósito de Deus na nossa vida. E se precisar morrer coisas velhas em nós, que morra a partir de hoje, para que um novo se levante, a sua mentalidade seja alinhada à mentalidade de Deus, e que você se submeta à unção do Espírito, para saber que nada é impossível, quando estamos debaixo de uma promessa de Deus. Nada! Quando nós entramos nessa dimensão espiritual da conquista, nós olhamos para os territórios já sabendo que eles serão nossos, porque aonde pisar a planta dos nossos pés, o reino de Deus é chegado nesse lugar. E eu quero proclamar nesse bairro, eu quero proclamar nessa região, é chegado o reino de Deus aqui nesse lugar. Aonde estão os agentes desse reino? Porque se já chegaram aqui, se expresse, aplauda e glorifique o nome do Senhor. E diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem nós somos? Diga: eu sou escolhido de Deus. Diga: Deus me escolheu a dedo. E Ele foi me tirar da escravidão, não porque Ele tinha pena de mim, mas para cumprir um propósito. E se a minha mente ainda não alcançava, ela vai alcançar, porque aquele que começou a boa obra vai completar na minha vida. Nós precisamos entender isso. Hoje de manhã eu falava sobre isso, que por muito tempo nós vivemos em uma geração em que as pessoas acreditavam que o propósito da igreja era só lhe preparar para ir para o céu. Se fosse só isso, o dia que você recebeu Jesus, Ele lhe levaria. Para que ficar aqui? Para que ficar aqui? Ei, você tem uma história para fazer nesta geração. Amém? E eu quero dizer que eu estou diante da geração fazedora de história. Você não será mais aquele contador de história. Você vai fazer história, porque Deus está trazendo uma unção nova aqui nesse lugar. Nós temos uma missão. Em cada casa desse bairro, plantar a glória de Deus. Cada casa entrando a glória de Deus, células sendo multiplicadas, a igreja do Senhor se multiplicando, o reino de Deus se multiplicando. Aonde havia o domínio do inimigo, o reino de Deus vai chegar, e vai chegar através da sua vida. E quando você entrar numa casa, você vai dizer: a paz seja nesse lugar. É chegado o reino de Deus aqui nesse lugar, e a salvação de Deus vai entrar, e a multiplicação será poderosa, porque nos próximos 12 meses nós viveremos uma explosão de multiplicação aqui neste lugar, para a glória do Senhor. Pastor Samuel, esse lugar vai se tornar reunião de liderança. Sabe por quê? Porque eu creio que os templos, eles têm uma função: preparar os líderes para serem enviados. Os templos não foram preparados para fazer programas para atrair as pessoas, mas para treinar os escolhidos, a geração eleita, e enviá-las para que possam ganhar os discípulos e fazer discípulos de todas as nações. E eu creio que eu estou diante da maior geração conquistadora aqui nesse lugar. Eu não sei se você está entendendo isso, mas se eu fosse você, eu me expressava, eu me alegrava, eu glorificava o nome do Senhor, eu dizia: muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quantos creem nisso? Aplaudam bem forte ao Messias. Pois bem, essa geração agora volta para o deserto. E por 40 anos, ela vive girando no mesmo lugar. Até que vai morrendo tudo que não podia entrar. Até que vai morrendo coisas que não poderiam estar com eles.
E o último lugar que eles rodearam eram as montanhas de Seir. A palavra Seir significa áspero. E é interessante que essa foi o último lugar onde eles deram volta. Um território de aspereza. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vou fazer com que esse momento na sua vida seja tão indesejado, que você passe a desejar o que eu tenho para a sua vida. Escute, talvez muitos aqui estão enjoados do que estão vivendo nos últimos dias. Escute, Deus está gerando isso para que você comece a desejar o que Ele preparou para a sua vida. Porque se você estava rodando ao redor das montanhas de Seir, eu quero lhe dizer nesta noite, é chegada a hora de sair dessa condição de deserto e se preparar, porque uma unção nova, a dimensão espiritual da conquista está sendo derramada aqui nesse lugar sobre a sua vida. Sabe o que significa isso? Muitas vezes você começa um projeto, passa o ano todo, quando você termina o ano, você está no mesmíssimo lugar. Você não saiu do lugar. Muitos, além de não terem saído, ainda retrocederam. Um ano depois, de tanto esforço, de tanta luta, de tanta oração, de tantas situações, você está no mesmo lugar. E isso é um sinal de que você não está no território que Deus tem como promessa. O Senhor está dizendo: ei, até quando você vai querer ficar rodando ao redor dos montes de Seir? Chegou a hora, diga glória a Deus. Eu creio que 2017, 2018, nós viveremos uma das maiores explosões de crescimento e multiplicação que nós já vimos em toda a história da igreja. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um projeto, e o arrebatamento não virá até que seja feito o maior mover de avivamento da colheita da história. E eu quero dizer para você, você faz parte desta geração que está vindo no maior avivamento para a colheita dos últimos dias. Deus está adestrando uma geração, e Ele está dizendo: chegou a hora, vamos entrar, vamos entrar. Olhe mais uma vez para quem está do seu lado e diga: que bom que eu fui escolhido. Agora, com convicção, diga: eu não sei porquê, mas Ele me escolheu. E Ele não só te escolheu, mas Ele te ungiu. Amém? Olha, escute, Ele não só te escolheu, mas Ele te ungiu. A palavra designar é mais do que falar, você tem que fazer isso. É uma separação. Deus te separou para um propósito específico. E sabe qual é esse propósito? Você vai frutificar, e o seu fruto vai permanecer, para que tudo aquilo que você peça ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele conceda para vocês. Agora, essa geração foi tirada daquela situação, e eles agora estão sendo treinados para entrar na terra da conquista. Só que antes de entrar na terra da conquista, o Senhor os faz entrar numa prova, para que eles possam criar gosto pela vitória. É interessante, a gente precisa começar a criar gosto pela vitória. Tem muita gente que já se acostumou a perder, mas eu quero liberar uma palavra nesta noite. Chega de perdas na sua vida. O Senhor vai começar a te fazer criar gosto pela vitória, porque quando a gente cria gosto pela vitória, a gente olha para as situações e diz: nada é impossível para o Deus que está na minha vida. Nada é impossível, eu posso todas as coisas, eu vou avançar, eu vou conquistar, nada vai me deter. Por quê? Porque eu criei gosto pela vitória. Eu criei gosto pela vitória. Eu internalizei dentro de mim que eu sou um conquistador. Olha que interessante. Quando nós fazemos isso, Deus diz: está pronto, nada vai ser impossível. Deuteronômio 2,7 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês.
e não tem lhes faltado coisa alguma. Amém? Em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita. Já chegou aqui a geração eleita? Vou perguntar mais uma vez: já chegou aqui a geração eleita? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado por Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você recebeu uma herança, você tem uma promessa, e o Senhor está dizendo que a sua vida tem relevância. Você foi escolhido, você foi chamado para povoar um território e trazer a glória de Deus nesse território. Você precisa entender isso. Às vezes você olha para o território e diz: mas aqui já está povoado por macumbeiro, por feiticeiros, por vícios. Não importa, queridos. 400 anos aquela terra teve tudo quanto é imundície que você possa imaginar. 400 anos depois Deus diz: agora chegou a hora de estabelecer a minha glória naquele lugar, e o povo que vai fazer isso é aquele povo que estava escravizado, e este povo que era escravo se tornará um povo herdeiro de uma promessa que fiz a Abraão, e a minha glória vai se estabelecer nesse lugar. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Talvez você diga: meu tempo já passou, eu não tenho tempo, porque eu já estou avançado de idade, ou eu já não tenho tantas forças. Josué tinha 65 anos, quando ele entrou na dimensão espiritual da conquista, e em 6 anos, pastor Samuel, ele conquistou todo o território que Deus tinha dado para ele como promessa. Quantos anos? 6 anos. O que pode acontecer em 6 anos aqui nesse lugar? O que pode acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses? Não há limites. A sua vida, você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu hoje derramo uma unção nova sobre você, para entrar aonde você nunca imaginou, e para tornar você aquilo que você nunca nem sonhou. Por quê? Porque nós precisamos sair desses lugares. Em Deuteronômio 2:24, o Senhor diz: agora vocês vão, atravessem o ribeiro de Arnon, e vejam, eu entreguei em suas mãos o amorreu Sihon. Diga comigo, Sihon. Essa palavra Sihon significa impetuoso. E o Sihon, o rei de Hesbom. A palavra Hesbom significa fortaleza. Sabe o que Deus está dizendo? Para você entrar na dimensão espiritual da conquista, a primeira coisa que você precisa é vencer o ímpeto do inimigo contra a sua vida e derrubar todas as fortalezas que um dia lhe prendiam. Hoje vai cair. O Senhor está dizendo: eu entreguei isso nas suas mãos, eu entreguei o impetuoso, eu entreguei essa fortaleza, a terra dele. Comecem agora a ocupação, entrem em guerra contra ele, porque agora uma dimensão nova entra na vida de vocês, e depois dessa vitória, vocês vão criar gosto pela vitória, e ninguém poderá lhes deter todos os dias da vida de vocês. Escute, hoje Deus vai derrubar as fortalezas que ainda lhe prendiam. Hoje Deus vai lhe entregar. Todo o ímpeto do inimigo vai cair por terra. Tudo que se levantava contra você. Por quê? Porque chegou a hora para nossas vidas. Diga: chegou a hora. Chegou a hora. Diga bem forte: chegou a hora. Tem uma música da Ludmilla que eu amo. Ela fala: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É hora de vencer, é tempo de vencer, é tempo de conquistar. Chegou. Chega de ficar rodando no mesmo lugar. Chega de ficar caminhando por esses terrenos ásperos.
Chega de viver debaixo da misericórdia. Nós precisamos entrar agora, é debaixo da conquista de Deus, é debaixo da conquista ilimitada. Por isso hoje, Deus vai arrancar o que ainda impedia você de entrar na dimensão espiritual da conquista. 3 coisas o Senhor precisa arrancar de você, porque senão o impetuoso vai usar isso contra a sua vida. Primeiro, nós precisamos vencer o espírito de estagnação. Diga em nome de Jesus. Eu preciso vencer esse espírito na minha vida. Tem gente que estagnou em tudo. Estagnou na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, profissional. Estagnou, parou. Está rodando ao redor do mesmo lugar. Está gostando, apesar de incomodado. Está ali acostumado, caminhando por ao redor desses montes de Seir, nesses terrenos ásperos. Grita, chora, mas não tem o ímpeto para sair. E Deus está dizendo: ei, chega, eu vou arrancar o espírito de estagnação da sua vida aqui hoje. Muitas vezes, queridos, você lidera uma célula, e há 1 ano ela tinha 3 pessoas, 1 ano depois ela tem 3, 2 anos depois ela tem 3. O ministério não rompe. As conquistas espirituais, profissionais, financeiras, elas estão do mesmo jeito. E a gente vai se acostumando com isso, que não é promessa de Deus para nós. E Deus está dizendo: ei, hoje eu vou arrancar você de ao redor dos montes de Seir e vou colocar você no caminho da sua terra de conquista. Se você está entendendo isso, diga glória a Deus, ó Deus. Diga: me leva, Senhor, me leva para um outro nível, Senhor. Me leva, me leva. Eu quero, eu preciso. Eu não fui tirado da escravidão para viver no deserto. Eu fui tirado da escravidão para entrar na terra da promessa. Eu fui tirado da escravidão para lutar pela minha promessa, para guerrear pela minha conquista, para tomar posse. A palavra do Senhor diz: aonde você pisar a planta do seu pé, será terra santa. Então você precisa caminhar, você precisa, isso significa que tem que ter ação. Sem ação, nós não teremos conquista. Sem ação, nós não avançaremos. O Senhor quer e vai quebrar toda a estagnação na sua vida, e Ele vai começar a lhe enviar, porque aonde você pisar a planta do seu pé, o Senhor está dizendo: é território santo, é conquista sua, e ninguém poderá lhe resistir todos os dias da sua vida. Ninguém. Apóstolo, o que isso significa? Eu posso expandir na minha vida profissional? É o sonho de Deus para você, porque quando Ele vê um homem cheio do Espírito Santo prosperando, é glória dele nessa terra. E muitos ainda não prosperaram por medo, por ficar estagnados, por não avançar, por ouvir mais o que está aí fora do que aquilo que o Espírito está dizendo à igreja nesses dias. Deus quer quebrar. Muitos ainda não saíram do banco para dizer: sim, eu quero ser um líder de célula, eu quero conquistar multidões, eu quero conquistar os meus 12, eu quero formar gerações para o Senhor. Não fizeram isso porque estão estagnados e com medo. E hoje Deus vai quebrar essa estagnação, e você será levantada para construir história nesses dias. Sabe por quê? Porque toda vez que chega a hora, o diabo, o impetuoso, ele vai bater exatamente nesses pontos. Ele vai bater exatamente aí. São raízes que muitos trazem. E aí ele bate nisso. E muitos dizem: não dá. Não dá, eu estou aqui rodando, eu estou aqui girando no mesmo lugar, não tenho força, não tenho capacidade. Hoje, em nome de Jesus, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Diga para Ele: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui. Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, havia perdido a voz profética. Um profeta perdeu a voz profética porque perdeu a visão, porque perdeu a missão, se associou ao rei leproso, se deixou contaminar com o rei leproso. Isaías era amigo de Uzias, o rei que ficou leproso. E o Senhor precisou matar Uzias para liberar Isaías. Então deixa eu lhe dizer algo nesta noite. Deus está matando algumas coisas na sua vida para lhe liberar, para lhe descontaminar, para lhe tirar dessa prisão e para dizer para você: ei, você foi chamado para coisas muito maiores. Você não foi chamado para ficar escondido nos palácios do rei leproso. Você foi chamado para declarar: assim diz o Senhor, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aonde está a sua voz profética? Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi preciso morrer Uzias para ele ter uma visão do Senhor, entrar no dia da sua angústia no templo do Senhor, na presença de Deus, e ver a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele ouviu algo que os céus estavam declarando para a terra: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória de Deus. Ei! Você está dizendo que a terra está cheia de corrupção? É o que o mundo está falando. Sabe o que os céus estão dizendo? O nosso Deus ainda é santo 3 vezes, e a terra inteira está cheia da glória de Deus. E tudo que Ele está preparando, esperando, é que alguém se torne para-raio desta glória e possa levar essa glória, e você possa chegar nos lugares piores que existem nesse bairro, nessa cidade, nessa terra, e dizer: a glória de Deus chegou nesse lugar, porque chegou um agente da glória de Deus. Eu vi o Senhor, eu vi sua glória, eu ouvi o que está sendo falado, mas eu olhei para mim mesmo e percebi o quanto estava estagnado, e eu gritei: ai de mim, Senhor, ai de mim. Sabe, queridos, esta noite, como seria bom que esses gritos, ai de mim, na direção de Deus, fosse dado aqui por cada líder chamado, escolhido, e que está preso, estagnado. Ai de mim, Senhor, porque vou perecendo, porque eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho uma unção, eu tenho uma visão, e eu me deixei contaminar, meus lábios se contaminaram. Deus disse: fica tranquilo, eu te trouxe aqui, porque eu ainda tenho um plano grandioso com a tua vida. Eu ainda tenho um plano. Está contaminado a boca? Então tem cura de Deus hoje para os seus lábios. O Senhor curou a boca de Isaías. O Senhor vai curar os seus olhos. O Senhor vai curar a sua vida, para que você retome na unção. E eu ouvi o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Ele sai daquele encontro e ele diz: ei, um menino foi dado, um menino se vos deu, o nome dele será maravilhoso, será conselheiro, será príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. O governo está sobre os ombros dele, e no aumento do governo dele na terra, haverá paz nessa terra. Sabe o que ele está dizendo? Aumente o governo do Messias nesse bairro, e a paz do Senhor vai entrar nesse lugar. Quantos estão entendendo isso? Quantos hoje querem dizer: Senhor, eu quero ser curado da minha estagnação, porque eu quero fazer parte desta geração, eu quero entrar nessa dimensão espiritual da conquista. Eu quero. O segundo, nós precisamos ser curados, libertados do espírito de retrocesso, essa coisa de voltar para trás. Sabe, em Números 14:3, uma geração diz: vamos voltar. Olha o que diz aquela geração de príncipes: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito?
Que linguagem louca é essa na boca de líderes? Que linguagem desfocada é essa na boca de líderes? Porque o impetuoso veio e ainda encontrou uma raiz de retrocesso na vida de muitos, e por isso muitos líderes não só estão voltando, mas estão condenando uma geração para voltar. Mas hoje Deus vai arrancar esse espírito de retrocesso na sua vida, e você não só não vai voltar, como vai avançar, como vai adiante, e vai levar uma geração e abrir portas para uma geração entrar na promessa. Quantos aqui creem nisso? Aplaudam bem forte ao Senhor. Queridos, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mais do que a repreensão, o Senhor traz um aviso para o seu povo. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ei, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu vou em muitos lugares. Infelizmente, eu vejo muitas histórias de líderes que na hora de cruzar o Jordão não suportaram o desafio da conquista. E não só retrocederam, como levaram e condenaram uma geração a morrer no deserto consigo. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito do Senhor Deus está soprando nesses dias. Escute, eu sei que você talvez não entendeu, há um sopro novo de Deus nesses dias sobre nossas vidas. Há uma nuvem de avivamento vindo sobre nós, e uma unção fresca está sendo derramada para ungir uma geração numa dimensão espiritual de conquista, para que você possa ir e vencer todas as coisas pelo poder do nome do Senhor. Sabe o que Davi disse? Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Tu és um guerreiro, eu sou um pastor, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor, Yahvé de Sabaote, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. E hoje mesmo, diga hoje mesmo a vitória virá para mim e para todo o povo do Senhor. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Diga bem alto, em nome de Jesus, eu rejeito o espírito de estagnação, o espírito de retrocesso. Diga não, não, em nome de Jesus. E eu recebo, diga bem alto, eu recebo esta unção da dimensão espiritual da conquista na minha vida. Aleluias, aleluias. A terceira coisa que nós precisamos ser libertos, e aqui é algo que muitos talvez estejam vivendo: avanço limitado. Diga comigo, avanço limitado. Deuteronômio capítulo 2, versículo 27. Olha o que o povo está dizendo. O povo queria fazer um acordo com Seom. Deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata venderás a comida que comemos, e a água que bebemos, apenas deixa-nos passar a pé. O povo estava querendo negociar com aquele que Deus disse: eu entreguei nas tuas mãos o rei Seom e a fortaleza de Hesbom. Escute, não tem como nós negociarmos com o inimigo: ou nós vamos até o fim, ou perdemos até aquilo que nós conquistamos. Precisamos, amados, tem gente ficando no meio do caminho em tudo na sua vida. Nós estamos conversando sobre esse mal do século. Eu
Eu conheço tantos líderes maravilhosos que nunca fazem uma história. Sabe por quê? Todo ano que eu encontro eles, eles estão fazendo algo novo. E nunca terminaram nada que começaram. Tem gente, eu me lembro, pastor Samuel, quando eu passei no vestibular, teve um rapaz que ele passou em primeiro lugar no vestibular de medicina. No outro ano ele passou em primeiro lugar no vestibular de engenharia. No outro ano ele passou em primeiro lugar no vestibular de odontologia. Eu me formei e ele ainda estava fazendo vestibular. Olha que interessante. O que alguém ganha em passar no vestibular e não terminar o curso? O que alguém ganha em começar empreendimentos maravilhosos e nunca completar nada? Esse espírito de avanço limitado tem feito muitos líderes que estão sentados aqui não conquistar profissionalmente, não conquistar espiritualmente, não conquistar ministerialmente, porque estão sempre começando algo novo e nunca terminam nada. Sempre. Sempre. Começa uma coisa, quando chega o momento da batalha, ei, vamos fazer um acordo aqui? Quando chega o momento da conquista, muda. Não, vamos começar isso aqui. Puxa, aqui tem algo melhor. Eu vejo pastores que estão sempre buscando coisas novas e o rebanho nunca sabe nem o que eles são. Eu sempre falo para um líder, erre com convicção que você está errando. Porque é melhor seguir um líder que está errando convicto do que um líder que não sabe para onde está indo. A pior coisa que existe é que nós estamos numa geração em que muitos líderes, sejam pais, sejam líderes espirituais, nem sabem o que são, nem para onde vão. Mas hoje, tem um espírito de graça e súplica sendo derramado aqui neste lugar. Nós somos uma igreja celular no modelo dos 12. Posso ouvir o amém? Amém. Nós somos uma igreja celular no modelo dos 12. Posso ouvir o amém? Amém. Diga, eu tenho uma identidade. Não importa se você gosta ou não gosta, eu preciso ter uma identidade. Por exemplo, eu sou palmeirense. Vocês entenderam isso? Eu sou palmeirense. E eu convivo tão bem no meio dos corintianos. Por quê? Porque eu não me contamino, não mudo. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Porque, olha, a gente precisa ter convicção. Amém? O que eu quero falar com isso, queridos? Você precisa dar continuidade naquilo que Deus entregou. Deus nos deu uma missão. Diga, eu tenho uma missão. E para cumprir essa missão, Deus nos dá visões. E eu preciso saber que visão Deus me deu. Qual é a visão da minha igreja? Nós somos visão celular no modelo dos 12. O que raio é isso? O que raio é isso? O que raio é você que ainda não conhece? Vocês estão entendendo? Se a sua igreja tem uma visão e você ainda acha que isso é um bicho de 7 cabeças, então, querido, me desculpe. Algo está errado. Porque, no mínimo, eu preciso conhecer as ferramentas que Deus tem me dado para a conquista que nós vamos ter grandiosa nesses dias. Se você está entendendo isso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Diga, em nome de Jesus, eu rejeito esse espírito de avanço limitado. Diga não. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, ei, agora que eu vou te libertar da estagnação, do retrocesso e do avanço limitado,
Eu vou abrir a porta da conquista para você. Josué, até agora você só foi um homem de desertos. A única luta que Josué tinha feito até agora, sabe qual era? A luta contra Amaleque. E não era para conquistar nada, era apenas para não deixar Amaleque levar as ovelhas, não deixar levar as mulheres, não deixar levar as crianças, porque o espírito de Amaleque, ele é um ladrão de ovelhas, ele é um abortador das gerações que virão. E Josué lutou no deserto contra esse espírito, mas a primeira vez que ele está lutando para conquistar território é agora, e Deus está dizendo: então se prepara, porque eu estou entregando o homem, Seom, o impetuoso, está sendo entregue nas suas mãos, e eu estou dando o território dele. Essa fortaleza vai cair. Caiu uma fortaleza espiritual, e lá na frente, quando ele enfrentou uma fortaleza física, ele já sabia vencer fortalezas. Você está entendendo isso? Por que Josué não amarelou diante de Jericó? Porque ele venceu Esbom. Vocês estão aqui? Ele venceu a fortaleza espiritual. Agora ele chega diante da fortaleza física. Ele fica olhando, e de repente chega alguém e ele diz: quem é você? É dos nossos ou é contra nós? Ele diz: eu não sou nenhum nem outro, eu sou o príncipe dos exércitos do Deus vivo. E eu vim aqui para dizer para você: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque esse território é santo. Josué falou: opa, então era isso que eu estava precisando. Tudo o que eu precisava era de uma palavra rema, porque agora eu sei que a mesma fortaleza que caiu lá em Sião vai cair aqui também nesse lugar, porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir na minha vida. Não há limites. Agora esse homem, esse líder chega para dizer para todo o seu povo: eu tenho uma visão, eu tenho uma estratégia para nós destruirmos aquela fortaleza. E só acreditaram nele porque ele estava convicto, porque dar voltas ao redor de uma cidade, calado por 7 dias, e no último dia dar 7 voltas, e só na última volta tocar o chofar e gritar, que é uma estratégia de conquista só para quem tem fé no líder que está conduzindo eles. Escute, Deus vai te levantar numa autoridade tão poderosa, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ou ele está louco, ou ele está muito certo, mas por via das dúvidas eu vou seguir ele, porque há uma convicção no olhar dele, há uma convicção no falar dele, há uma convicção na vida dele. Eu quero estar com esse homem, com essa mulher, porque eu sei que chegou a hora de atravessar e vencer e conquistar todas as coisas. Eu finalizo para lhes dizer que quando você entrar na dimensão da conquista, nada mais poderá lhe impedir. Creia que todo lugar onde puserem a planta dos vossos pés, o Senhor está entregando para você. O seu território vai se estender além daquilo que você imagina. Creia isso e receba em nome de Jesus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com vocês. Diga: eu creio. Nunca os deixarei e nunca os abandonarei. Quantos recebem isso, diga em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Porque quando você entra na dimensão da conquista, você esmaga a resistência do inferno. Você rompe com tudo aquilo que lhe impedia. O versículo 31 do capítulo 2 diz: o Senhor me disse: estou entregando a você, Sião, a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Toque em quem está do seu lado e diga: começou a ocupação desse bairro, começou a ocupação desse território. As células vão se expandir, células, vidas, haverá uma multiplicação. Diga para quem está do seu lado: chegou a hora, Deus está entregando esse território para nós. Deus está entregando esse território. Chegou a hora. Aleluia. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então o Senhor saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos e os derrotamos, a ele, a seus filhos e a todo o seu exército. Romanos 16, 20 diz: seja experiente para o bem e inocente para o mal, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Só aqueles que creem, pulem bem alto e diga: debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés. Diga: debaixo dos meus pés.
Oh, Deus poderoso. O Deus da paz está esmagando Satanás debaixo dos seus pés. Se você crê, aplauda bem forte ao Messias. Oh, xaralamai erecantiorianai, remassodianderianai erecantiorianai. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora. Chegou a hora. Hoje é dia de avançar, é dia de ir. O Senhor diz: hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês. Vou repetir de novo. Quando ouvirem a fama de vocês. Quando ouvirem a fama de vocês. Ei, a fama de vocês vai sair dessas 4 paredes. E os 4 cantos desse bairro vão ouvir. Mas mais do que isso, os espíritos territoriais vão saber o que Deus está fazendo através da vida de vocês. Temerão e ficarão angustiados. Sabe por quê? Porque agora você se alinhou com o Deus que te escolheu. Que coisa linda. Agora você está alinhado com o Deus que te escolheu. Agora você está dizendo: Senhor, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu posso, mas uma coisa eu sei: no Senhor eu posso todas as coisas. Então eu estou aqui. Eu estou aqui. Senhor, eu não sei nem falar, mas o Senhor fez o gago Moisés falar, então faz eu falar. Porque Deus, Ele é muito engraçado. Deus não é gente, não. O Moisés disse: eu não sei falar. E Deus falou: então tudo bem, eu mando Arão com você. E aí Moisés vai para o Egito, Arão nunca fala, só quem fala é Deus, só quem fala é Moisés. O dia que Arão falou, fez um bezerro de ouro. Diga: cuidado com Arão. Deus quer usar você do jeito que você é. Amém? Amém? Me usa! Diga: me usa, Deus! Diga: me desgasta na tua presença, Senhor. Me usa. Me usa para salvar vidas. Me usa para glorificar o teu reino. Me usa, Senhor, para trazer a tua glória nesse lugar. Hoje é dia de avançar. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso e não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Agora eu quero profetizar sobre a vida sua. E eu quero orar nessa noite por aqueles que querem dizer sim, que querem fazer uma aliança hoje à noite. Que quer dizer para Deus: Deus, eu cheguei aqui hoje, a minha boca profética tinha sido contaminada. Senhor, toca nos meus lábios. A minha visão estava turva, abre os meus olhos. Os meus ouvidos espirituais estavam fechados, abre os meus ouvidos. As minhas mãos estavam encolhidas. Tira, Senhor, desata, Senhor, tira a minha mão mirrada, completa de novo a tua obra na minha vida. Eu estava como um coxo, me faz saltar na tua presença, Senhor, pois eu quero cumprir a tua promessa e a tua vontade na minha vida. Só aqueles que querem entrar nessa dimensão, eu vou orar aqui no final. Depois que eu liberar essas 12 bênçãos sobre a sua vida, eu quero que você saia correndo do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você, liberando uma unção nova. Só para aqueles que creem, as grandes muralhas vão começar a cair na sua vida. Você não está entendendo? As grandes muralhas vão começar a cair. Agora eu estou debaixo da unção profética, queridos. Agora eu já não estou mais aqui ensinando, eu estou debaixo da unção profética. Sua família vai conhecer Jesus, sua família inteira. Sua casa será como a casa de Obed-edom. Você irá prosperar como nunca antes. O Senhor vai fazer um escândalo de prosperidade na sua vida. Você receberá vestes de santidade. O Senhor vai te santificar. O diabo não vai mais te prender nesses pecados recorrentes. Uma veste nova está vindo na tua vida.
em todos os lugares, Deus estará com você. Haverá um novo tempo na sua vida. Escute, hoje o relógio de Deus está virando na sua direção. Hoje o Senhor está zerando o cronômetro dele. E marque, dia 1º de outubro, começou um novo tempo na minha vida. O Senhor zerou o cronômetro para começar uma nova história. Palavras e atitudes não mais te abalarão. Comentários não te abalarão. O Senhor está blindando a sua alma hoje. Deus está blindando o teu coração hoje. Você será confirmado, um ministério será confirmado na sua vida. Deus está confirmando ministérios aqui hoje. Deus vai ouvir o seu clamor, não ficará mais sem resposta ao seu clamor. Promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Quantos dizem amém? Sua casa será uma casa de paz, será um lugar de paz, aonde as pessoas vão olhar e vão ver a glória de Deus na sua casa. E esta casa será chamada, essa casa, pastor Samuel, essa casa será chamada casa de prosperidade. Será casa de prosperidade para abençoar esta geração. Só aqueles que querem entrar nessa dimensão espiritual da conquista, saia correndo do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Abra suas mãos, abra suas mãos. Oh, vem orando em línguas, vem orando em línguas, vem orando em línguas. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Oh, pastor Samuel, esteja orando nesse momento.